Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam saltitantes, tentando fazer o seu melhor, assim como nós aqui. A nossa aula hoje é caderno 1, aula sobre fórmulas, módulo 5, né? E essa aula da frente 3, como todas as aulas da frente 3, envolvem aspectos quantitativos. Então a gente tem que fazer muitas contas, que vocês adoram, como sempre. Envolve mol, né? Uma alegria viver. E agora, essa aula de fórmulas, nós precisamos saber bastante conceitos para depois poder fazer as continhas necessárias, né? Então, nós temos 3 tipos de fórmula, você vai olhando ali, acompanhando. Nós temos a fórmula molecular, a fórmula percentual e a fórmula mínima. A intenção na aula é que você aprenda o que cada uma dessas fórmulas te fornece de informação, que você seja, ao final da aula, capaz, nos exercícios, né, você vai ser capaz de converter uma na outra. Então, você vai conhecer as fórmulas e aprender a converter uma em outra. Brincar de pegar molecular, transformar em mínima, mínima em percentual, esse zigue-zague, quer dizer, essa intimidade com as fórmulas, né? Bom, a gente sabe que as fórmulas, elas foram criadas para nos dar informações. Então, os químicos usam as fórmulas como meio de uma informação rápida. Você olha e tem ali os dados, né? Eu tenho a informação qualitativa e quantitativa. Como eu disse, a frente 3, ela aborda aspectos quantitativos. Então, a nossa aula não vai abordar aspectos qualitativos. Na hora do exercício, você vai perceber que sempre vai ser dado para você que aquela substância ou aquela coisa em questão tem carbono, hidrogênio, oxigênio, por exemplo. Quer dizer, ele te dá os elementos e você só vai trabalhar com aspectos quantitativos, né? Então, a fórmula, ela me dá qualidade e quantidade, mas a nossa aula, ela brinca com a quantidade. Então, vamos lá. Nós temos aí a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela nos dá, é como se fosse uma foto da molécula. Ela nos dá a quantidade real de átomos de cada elemento. Então, eu olho lá, C6H12O6, ali a glicose. Então, eu falo, ó, glicose e represento aquela fórmula. Então, a fórmula molecular é essa que nós usamos no dia a dia, que retrata as substâncias do nosso cotidiano. Então, você vê que tem os elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, e as quantidades, os índices, eles indicam o número de átomos de cada elemento. Então, são 6 de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. Só que, proporcionalmente, esse índice também pode indicar o número de mols de átomos. Então, na fórmula molecular, o índice indica o número de átomos ou o número de mols de átomos. Beleza? Agora, a fórmula percentual, ela nos dá a porcentagem em massa. Então, se você olhar lá nos dados, tá lá carbono, hidrogênio, oxigênio, os elementos, e no índice eu tenho as porcentagens. Porcentagem em massa, por 100, quer dizer, o quanto tem de carbono, o quanto tem de hidrogênio, o quanto tem de oxigênio em cada 100 da substância. Então, depois nós vamos fazer exercício, vamos ver como é que trabalha com isso, mas a ideia então é descobrir cada elemento em 100, por 100. Então, como eu disse, cada fórmula dá um aspecto quantitativo diferente. A molecular, o índice, me dá o número de átomos ou mols de átomos. A percentual, esse índice vai me dar a porcentagem em massa de cada elemento. E por fim, a fórmula mínima, ou chamada de empírica. O nome está dizendo, é fórmula mínima. A fórmula mínima, a intenção é que você tenha os coeficientes, os índices, os menores índices inteiros possíveis. Então, a hora que você pega, por exemplo, a glicose, que é C6H12O6, se eu simplificar esses índices todos por 6, né, eu vou ter CH2O, que você está vendo ali na tela. CH2O quer dizer que é 1 de carbono para cada 2 de hidrogênio e para cada 1 de oxigênio. Esses índices estão me dando a proporção, 1 para 2 para 1. Então, a fórmula molecular me dá o número de átomos ou mols de átomos. A percentual vai me dar a porcentagem em massa. E a fórmula mínima vai me dar a proporção em mols de átomos de cada elemento. Então, a fórmula molecular, repetindo, hein? Fórmula molecular, o número de mols de átomos. A percentual
vai me dar a porcentagem em massa de cada elemento e a mínima a proporção em número de mols de cada elemento, beleza? Aí tem alguns exemplos, né, pra gente ir olhando. Tem uma tabela grande com algumas substâncias e a fórmula molecular, a mínima e a percentual. Quando você olha a tabela, você percebe que a gente tem algumas substâncias que a fórmula mínima é igual à molecular. Então eu olho lá ácido sulfúrico, a fórmula molecular H2SO4 é igual à fórmula mínima, porque 2, 1 e 4, que são os índices, já são os menores índices inteiros. Então aí coincide a molecular e a mínima serem iguais. Por exemplo, agora o eteno e o buteno, que você olha na tabela, o eteno e o buteno são lá os hidrocarbonetos, são os alcenos. Eles têm a mesma proporção entre carbono e hidrogênio. Então, na hora que eu olho a fórmula mínima, está lá CH2, e a molecular era C2H4 e C4H8. Então, eles têm fórmulas moleculares diferentes, mas a fórmula mínima igual. Então, a fórmula molecular, ela se presta a retratar a substância, ela identifica a substância. A fórmula mínima não, ela não identifica a substância, ela só me dá os elementos e a proporção em mols de átomos de cada um deles. Então são informações diferentes, lembra disso. O que muda de uma fórmula para outra é a maneira de se expressar a quantidade. Você não pode esquecer disso na hora de fazer exercício, que a gente vai ter que transformar, converter uma em outra. Então, repetindo, hein? O que muda de uma fórmula para outra é a maneira de expressar a quantidade. Então, ali, terminando, tem o benzeno, o butano, a fórmula percentual. Então, um quadro mostrando isso, que a fórmula mínima ela pode ser igual e a molecular ser diferente, né? Então, a mínima não retrata uma substância. Agora, eu posso contar para vocês umas informações, vou dar aqui umas informações que podem nos ajudar a resolver os exercícios, porque lembra que os exercícios são para conversão entre essas fórmulas, né? Então, a fórmula molecular, ela é a múltipla da mínima. Se eu pegar a fórmula mínima e multiplicar por um fator n, eu tenho a fórmula molecular. Então, se você olhar na tabela aí no quadro, você vai ter lá H2O2 é igual a HO, que é a fórmula mínima da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, vezes 2. Então, se eu pegar a mínima e multiplicar nesse exemplo por 2, eu tenho uma molecular. Então, esse fatorzinho N que você vê aí nessa expressão, ele é que linka, né? Ele tendo a mínima, se eu achar esse fatorzinho N, eu posso ter a molecular. Então, a molecular é múltipla da mínima. E você vê que a relação não é só com a fórmula, com a massa também. Se eu tiver a massa da fórmula molecular e a massa da fórmula mínima, por exemplo, eu posso achar esse fator N, né? Então, isso é uma maneira de dar informações. Estou contando isso para vocês, porque na hora de um exercício, pode ser que eu precise dessas informações. Então, lembrar que a mínima multiplicada por um fator me dá a molecular. Então, guarda essa informação aí. Agora, tem um esquema aí prático para se montar a fórmula mínima. No exercício, né, a fórmula mínima, acho que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Não vocês são brilhantes, bons alunos. Mas a fórmula mínima, ela tem que lembrar que tem a proporção em mols. Então, você vai ler o exercício. Ele pode, no exercício, colocar os elementos e, na hora de expressar as quantidades, colocar grama, porcentagem, número de átomos ou até os mols de átomos. Então, você tem que pegar esses dados fornecidos no exercício e converter tudo para mols de átomos. Então, nesse cronograma, nesse esqueminha aí que vocês estão vendo, é uma maneira de simplificar a sua vida, né? Um esqueminha prático para chegar na fórmula mínima. Se ele dá para você o número de átomos, você vai dividir o número que ele deu por 6, 10 a 23 e já vai chegar na quantidade de mols. Se ele der o número de mols, já está dado o número de mols, né? Não precisa fazer nada. Se ele der para você a massa ou a porcentagem em massa, você divide pela massa atômica e já acha o número de mols. Isso aí é uma maneira rápida de chegar no número de mols. Você poderia fazer tudo isso com regrinhas de 3, né? Pegar o dado e descobrir quantos mols. Mas aí é prático, né? Você já usa esse esqueminha, acha o número de mols de cada elemento. E aí, tendo esse número de mols, você precisa, para montar a fórmula mínima, da proporção dos menores valores inteiros.
E aí você vai usar um artifício matemático. Para chegar nessa proporção, você vai pegar os valores todos e dividir pelo menor deles. Se você voltar lá na sua mente aqui, a glicose não era C6H12O6, nós não dividimos todos os índices por 6 para chegar na fórmula mínima CH2O. Então é isso que, esse artifício, nós dividimos tudo pelo menor deles. E você faz isso no exercício. É que lá na glicose estavam números bonitinhos, né? Mas no exercício são números feios. Então você vai ter C6H12O6, dividimos tudo por 6, CH2O, chegou na fórmula mínima. Então esse cronograma te diz, você pega os dados que forem fornecidos, todos confinidos, átomos, grama, porcentagem, converte tudo em mols, converteu tudo em mols, pega esses valores, pega o menor deles, divide todo mundo pelo menor deles, e aí você vai ter a fórmula mínima do composto, beleza? Bom, acho que é isso. Depois nós vamos lá ter um outro vídeo com a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, nós vamos ter nossa live em breve. Aí a gente esclarece mais dúvidas se vocês tiverem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.